Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, Bruno Alecrim falando, e hoje eu trago uma novidade bem bacana, cara, que é justamente o lançamento do nosso curso de CorelDRAW, cara. Exatamente. A verdade é que tem uma galera que pede pra gente um tempão pra gravar curso de Corel. Fala, pô Bruno, grava curso de Corel, tua didática é bacana, grava curso de Corel, vai ser legal. Resumindo, chegou a hora, cara. Então se você quer aprender CorelDRAW de verdade, a nível profissional, então eu quero te dizer que você chegou no lugar certo. Por que eu estou falando isso? Porque nós já criamos uma playlist sobre o assunto. Existem poucos vídeos, mas a vantagem dessa playlist é que a gente vai disponibilizando os vídeos gradativamente e avançando com o tema, como eu falei, começando do ponto mais elementar e até atingir os níveis mais avançados. Uma ótima oportunidade para você que está começar do básico, e você que já tem o conhecimento também, você entrar na playlist e você já vai ver os tópicos que você já sabe e você vai pular para aquilo que você quer realmente aprender, da onde você quer aprender. Beleza? Então fica o convite para você acessar essa playlist. Esse vídeo é uma introdução bem bacana, inclusive. Eu trago assim alguns exemplos do uso do programa, até para você ter uma noção do potencial, uma introdução bem interessante, vale a pena, você vai gostar, beleza? Quero antes fazer um comentário, caso nossos vídeos estejam contribuindo com você de alguma maneira, dê essa contribuição também, apenas um clique, sua curtida, porque é critério de qualidade para o Google, todos os vídeos que são publicados passam pelas mesmas métricas de qualidade, então a sua curtida é muito importante mesmo. Brigadão, show de bola! Então beleza pura, já dito isso, quero saber se você está preparado, e se estiver preparado, então vamos ao que interessa. Então, a primeira coisa de todas que eu preciso falar para você é: estou utilizando a versão do CorelDRAW 2017. Caso você esteja preocupado por de repente estar utilizando uma versão diferente, cara, não tem nenhum problema, porque para aprender as bases do programa é exatamente a mesma, faz vários e vários anos. Quero dizer, se estiver usando a versão X6, X7 ou 2018, 2019, não tem nenhum problema, beleza pura? Depois que você aprender as bases, você vai ter oportunidade de se atualizar e entender o que cada versão tem diferente, e você vai notar no final das contas que a diferença é bem sutil mesmo, o que não muda nada no uso do programa. Dito isso, vamos agora ao Corel em si. Beleza pura? A primeira coisa de todas que eu tenho que dizer é o seguinte: o Corel é um software de edição de imagem vetorial, e existe também imagem bitmap. No caso, o Photoshop é um outro programa que é focado em imagem bitmap, e no caso o Corel, imagem vetorial. Agora, qual é a diferença entre um e o outro? É importantíssimo que você entenda para que você tenha um bom aproveitamento, não apenas no uso do Corel, como qualquer outro software de computação gráfica. É essencial que você entenda, tá? E nesse primeiro momento eu vou trazer basicamente a diferença aqui. Imagem vetorial é composta por vetores. Então você imagina que essas bolinhas aqui nas extremidades aqui da estrela representam pontos, e esses pontos ligam uns aos outros com esses pontilhados que representam os vetores em si. Beleza, depois que você tem essas linhas conectadas compondo a estrela, aí depois tecnicamente você diz que essa forma geométrica tem um preenchimento de amarelo e um contorno de vermelho. Basicamente isso. Você vai entender com clareza mais pra frente. Show! Já a imagem bitmap é composta por um mapa de bits, que nós poderíamos chamar também mapa de pixels. E o que é o pixels? É nada mais nada menos que esses quadradinhos. Então, a imagem bitmap é composta por vários quadradinhos, muito pequenininhos, que a gente não consegue enxergar eles assim, a olho nu, digamos. Só apenas quando a gente aproxima a imagem. Então, essa aqui é como se fosse um nível de aproximação bem grande, para que a gente possa ver uma representação do que são os pixels, tá? Isso é bem interessante. Então, a gente vê aqui embaixo um exemplo legal assim para mostrar a imagem vetorial representada pela metade do rosto aqui da modelo, que é justamente uma ilustração. Você vê que é uma ilustração vetorial, e à direita você tem a fotografia da própria modelo. Beleza. Aí você olha, cadê os pixels? A gente não consegue ver, né? Mas se a gente aproximar, você vai perceber que a imagem ela é toda composta por pixels, que é justamente esses quadradinhos. Beleza? Por isso que eu estava falando aqui imagem vetorial e imagem bitmap. Beleza. Então, como eu já falei, o Corel é um software de edição vetorial. Apesar dele ser focado na parte vetorial, ele também dá um suporte a receber imagens bitmap, e ele faz algumas edições bem básicas, mas basicamente você vai trazer a imagem bitmap para dentro do Corel e você vai trabalhar com ela, vai layoutar, criar sua arte utilizando as imagens quando você precisar. Esse próprio exemplo aqui é essa imagem que eu importei para dentro do programa, da mesma maneira que eu importei essa aqui também. Beleza? Então ele é um software de imagem vetorial que dá suporte à importação de imagem bitmap. Basicamente isso que você precisa entender de imediato. Uma vez que você entendeu isso, show de bola. Agora a gente vai ter uma visão geral de como que é utilizado o programa. E eu vou trazer alguns exemplos bem interessantes de artes que foram criadas utilizando o Corel, ou que você pode
criar utilizando o Corel, beleza? Então a gente tem aqui as abinhas que são nada mais nada menos que os arquivos abertos, cada arquivo novo que você cria, ou clicando aqui, enfim, ele vai abrir uma nova aba, você pode clicar no maisinho, ele vai abrir uma nova aba com o seu programa, com o seu arquivo. Não vou mostrar isso exatamente agora, vou mostrar na sequência, tá? Beleza. Então eu tenho um exemplo aqui de artes criadas, no caso, cartões de visita, inclusive essas ilustrações aqui, essas edições aqui bem interessantes, pode ser criada também no próprio Corel. Então o cartão e a ilustração pode ser criado no Corel. O Corel é um software de ilustração vetorial, tá? Então esse tipo de composição pode ser feita totalmente no Corel. Cartão aqui de visita direita, os outros aqui totalmente feitos no Corel tranquilamente, beleza. Outro exemplo também de composições que você pode fazer no Corel aqui, todos esses grafismos, essas tabelas, esses grafismos, esses ícones, o mapa, tudo que você está vendo aqui pode ser feito no Corel, também bem interessante, inclusive tem um estilo minimalista, super legal esse tipo de ilustração, totalmente tranquilo de ser feito no Corel, uma vez que você entenda o uso da ferramenta, show de bola. Né? Continuando, ilustrações mais sofisticadas também podem ser feitas no Corel, bem bacana, oferece suporte para fazer esse tipo de trabalho, chegar a esse nível, bem legal, olha só que bacana a ilustração aqui, show de bola mesmo, beleza? Então, ilustrações vetoriais podem ser feitas no Corel tranquilamente, muito bacana. Completando aqui, essa imagem, ela representa não apenas essa ilustração em si, mas representa grandes formatos. Quando eu falo grandes formatos, estou falando de fazer outdoor, fazer fachada, fazer banner, fazer painéis, ou seja, qualquer trabalho de grandes formatos pode ser feito no Corel numa boa. O Corel é muito utilizado para esse tipo de trabalho também. Então essa ilustração aqui representa isso, ou seja, trabalho de grandes formatos. Pode fazer no Corel? Perfeitamente. E a própria ilustração que você está vendo também poderia ser feita no Corel, tá? Só para você entender. Como você pode perceber, é uma ferramenta bem versátil que faz bastante tipo de trabalho. E para completar, trazer exemplos de trabalho de design gráfico bem interessante, né? Esse aqui é um panfleto, né? Frente e verso, flyer, né? Frente e verso, bem interessante, você vê que é uma composição bem bacana, as cores estão bem bacanas, as formas estão bem em harmonia, o que é bem interessante, bem legal mesmo. Outro exemplo também de trabalhos de design gráfico bem interessante que você pode conseguir no Corel. Esse tipo de trabalho, por exemplo, aqui, é um exemplo interessante, olha só como que a forma é bem simples, né? A composição é bem simples, você vai conseguir fazer esse tipo de trabalho com uma agilidade bem rápido, porque montar isso no Corel é muito fácil. Aí se você, por exemplo, tiver me perguntando, ou se perguntando, né? Pô, beleza, eu quero fazer isso aí, mas, ou se você daqui para frente, quando for tentar fazer a sua composição como essa, é muito possível que você se depare com a seguinte situação. Tecnicamente, você vai aprender como construir isso. É bem simples mesmo. É basicamente quadrados, você pode perceber. Quadrados aqui e um textinho. Beleza. É bem simples. Mas se você estiver começando e for tentar fazer esse tipo de composição, é muito provável que você tenha dificuldade de criar a composição com esse tipo de beleza artística, digamos assim. Que tem esse acabamento que agrade. Que as formas, os objetos, estejam distribuídos de uma maneira interessante. Os textos, ou seja... Isso aqui, aí você pode, só para você entender, cara, que você não se limitar pensando que, pô, mas eu tô aprendendo a mexer no Corel, mas eu não consigo fazer esse tipo de arte porque eu não tenho criatividade. Cara, deixa eu te dizer que comigo foi exatamente a mesma coisa. Quando a gente começa aprendendo sobre a ferramenta, né? Sobre o Corel é uma ferramenta, o Photoshop é outra ferramenta, um programa, beleza. Aí a gente começa a entender como usa a ferramenta, aí que é logicamente faz trabalhos bonitos. E aí a gente se depara com a situação de que você tecnicamente sabe usar o programa, mas você não consegue gerar bons resultados, ou pelo menos os melhores resultados que você espera. E você pode estar pensando que você não tem criatividade. Aí deixa eu te dizer que isso não é verdade, cara, porque a criatividade você aprende, você desenvolve. Existe conhecimento específico que possivelmente está faltando para você, que faltava para mim também no início, e foi justamente quando eu fui fisgado pela computação gráfica. Aí foi quando eu decidi trabalhar nessa área. Comecei a trabalhar, comecei a criar coisas, comecei a trabalhar com aquilo. Mas eu comecei a ver trabalho de outros profissionais, eu logicamente queria fazer trabalho com aquele nível. Aí foi quando eu fui entender que existia um tal de design. E conhecimentos de design não é conhecimento de programa. Uma coisa é você conhecer design, outra coisa é você conhecer o programa. O design, por coincidência, ele utiliza o programa, mas você precisa entender os fundamentos de design para que você possa fazer composições como essa, com esse nível, sem que você fique limitado, tá? Então, só para você deixar claro para você. Vamos aprender o Corel daqui para frente? Vamos!
Mas entenda que caso você se depare com essa situação, que a única coisa que você precisa entender é os fundamentos de design, tá? Então já fica inclusive um convite para você procurar no descritivo do vídeo também, para você acessar nossa página de cursos. Existe um curso específico, na verdade mais de um, que eu trago conhecimentos fundamentais de design. De uma maneira bem resumida, como você vai trabalhar com as cores, harmonizar as cores, como você vai trabalhar com as formas, você vai harmonizar as formas, como que você vai trabalhar com os textos, como que você vai conseguir uma boa diagramação. Então, conhecimento de design visa justamente munir você com essas informações para que você consiga fazer esse tipo de trabalho. Então, esse exemplo é bem bacana, né? Você vê formas simples, mas que se você tentar de cara, assim, de primeira, você vai ter dificuldade, porque faltam esses conhecimentos das bases do design, que a gente tem um curso específico para tratar desse assunto. Beleza pura? Então, basicamente isso. O software utilizado bastante, de uma maneira resumida, para trabalhos de design gráfico, para trabalhos de comunicação, publicidade, enfim. Então, o software é muito utilizado para isso, muito robusto. Existe um outro software também similar a ele, que é inclusive o software que eu uso bastante, que é o Illustrator, que está ele aqui. Tá? São dois, digamos que o Corel e o Illustrator são dois softwares que a princípio atuam na mesma área, ou seja, você pode trabalhar com o programa A ou com o programa B. Os dois são bem robustos, os dois atendem bastantes requisitos. E só porque eu estou comentando o Illustrator, porque nós também temos um curso exclusivo de Illustrator no canal, então já fica o convite caso você queira conhecer desse tal Illustrator. Beleza pura? Então espero que eu tenha contribuído com você de alguma maneira. Se contribuiu, lembra de deixar essa curtida, é critério de qualidade para o Google e estimula a gente a gravar mais. Então se você quiser ver mais vídeos sobre esse assunto, a maneira de você dizer sim, quero ver mais, quero ver mais vídeos, é basicamente você deixando essa curtida, que sinaliza pra gente que devemos continuar. Beleza pura? Mais uma vez obrigado por ter acompanhado a gente aqui, a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!